Aula de hoje, vamos lá, espera ele começar a gravar. Então, na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar, então, da terceira etapa do ciclo administrativo. Vamos falar, a partir de agora, então, da direção, tá certo? Então, como o professor havia falado antes, a gente, então, vai trazer alguns conceitos lá do nosso da nossa primeira etapa, que é o planejamento, né, onde a gente define os objetivos, a missão, a gente estabelece os planos, as metas em cima dessa definição do objetivo. Hoje, também nós voltaremos, né, a falar um pouquinho sobre a questão do objetivo, porque nós vamos ter 3 ferramentas que são importantíssimas e que dependem, então, do objetivo que foi determinado, tá certo? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Fiquem à vontade, se quiser levantar a mão, fazer algum comentário. Como vocês já sabem, é importante isso, porque isso também, de alguma forma, torna a nossa matéria, a nossa disciplina mais dinâmica, tá certo? Então, vamos lá. Direção, então, é a capacidade que o sistema tem de medir, né, a sua relação com si mesmo ou com outros sistemas, tá? Então, isso de forma, vamos dizer assim, bem genérica, a gente está falando que agora a gente vai começar a medir, né, a ação do nosso processo. Então, voltando para a nossa realidade, a gente vai começar a medir, né, o quanto a gente está produzindo, o quanto a gente está fazendo de forma eficiente, eficaz e efetiva o nosso processo de produção, tá certo? Então, a gente vai precisar de algumas ferramentas para que a gente possa medir a nossa produtividade, tá certo? Então, quando a gente fala de direção, a gente está falando de medir produtividade, tá certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Então, o conceito de direção, sendo de forma bem genérica, né, bem geral, é a capacidade de um sistema, aí a gente pode falar, então, de um restaurante, de uma padaria, né, de uma empresa produtora de refeições, de uma unidade produtora de refeições, uma UPR, e medir a sua competitividade, tá? Em relação a outras empresas, então uma padaria medir a sua competitividade em relação a outras padarias, ou ela medir essa competitividade em relação a ela mesma, né? Então, dia após dia, será que eu fui mais produtivo do que eu fui ontem? Será que eu consegui produzir mais e fui mais produtivo do que a semana passada, do que o mês passado? Então, você consegue, através de ferramentas de direção, medir a competitividade do sistema, do restaurante, que também a gente pode chamar de produtividade, tá certo? Então, a gente vai medir a produtividade, o quanto a gente está sendo mais produtivo ou menos produtivo. E o que vai determinar isso? O objetivo que foi estabelecido, tá certo? A nossa missão, nosso objetivo, né? As metas, os planos que foram feitos, a gente viu isso lá na nossa primeira aula, tá bom? Então, vamos lá, você vai entender tudo aquilo que o professor está falando de forma prática agora. Então, olha lá, nós vamos ter 3 ferramentas, tá? Ou 3 conceitos, vamos dizer assim, ou princípios que regem a direção. Seja para uma empresa que trabalha com alimentos, seja para uma padaria, seja para um hospital, tudo aquilo que pode ser gerido e administrado deve, de alguma forma, partir desses 3 princípios e avaliar esses 3 princípios, né? A eficiência, a eficácia e a sua efetividade, tá certo? Então, a gente vai ver se um restaurante que a gente está gerindo, se ele está sendo eficiente, tá certo? Se o restaurante que a gente está gerindo, ou a unidade produtora de refeições que a gente está gerindo, se ela está sendo eficaz. E aí a gente consegue medir a última parte, né, o último princípio, que é a efetividade, tá certo? Então a gente já começou a observar no slide, né, que eficiência nada mais é do que medir a produtividade, o rendimento. Então nós vamos ter instrumentos, ferramentas, né, que vão ajudar a gente a medir essa produtividade. Vocês já viram em outros momentos, ou ainda virão, né, vão ver dentro do nosso curso essas ferramentas. O professor vai começar a falar aqui, ou então é bem provável que em técnica dietética vocês já tenham visto isso. A eficácia desse processo é se a gente está alcançando ou não o nosso objetivo, e aí a gente precisa ter, como a gente já falou várias vezes, esse objetivo bem determinado, colocado de forma bastante clara, para que a gente possa perceber e tornar esse objetivo, né, o mais claro possível, para que a gente possa, então, determinar a eficácia. E a efetividade é quando você consegue juntar as duas coisas. Além de ser um restaurante ou uma unidade produtora de refeições,
bastante produtiva e com bastante rendimento, também ela alcançando o seu objetivo. Aí a gente chama isso de efetividade, tá certo? Então, esse restaurante é bastante efetivo, essa empresa de produção de alimentos é bastante efetiva quando ela consegue juntar tanto a eficiência como a eficácia no mesmo momento, tá certo? E a gente vai ver também que existem empresas que são muito eficientes, mas pouco eficazes, ok? E o contrário também é verdadeiro. Você tem empresas que são pouco eficientes, mas são muito eficazes. Isso aí vai depender, obviamente, do objetivo que você estabeleceu. E a gente vai conversando um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Vamos mais um pouquinho para frente? Então, vamos lá falar agora um pouquinho do que é a eficiência e como ela se apresenta, né, no nosso dia a dia como um nutricionista responsável pela produção de alimentos num restaurante, numa indústria de alimentos, enfim, num hospital, aonde você estiver inserido. Vamos lá. Então, olha lá. Primeira coisa, se eficiência é a medição do rendimento e ou produtividade, a gente precisa, então, ter ferramentas que gerem esses valores, que gerem essas informações, tá certo? Então, olha lá, a gente vai ver, então, que a eficiência nada mais é do que um princípio da administração, da gestão, né, de empresas, e que serve, então, para medir o que a gente chama de desempenho, tá? Então, desempenho, a gente também pode falar, ou pode usar a mesma referência, para falar de produtividade e rendimento, tá certo? Isso vai depender do contexto onde você estiver. Então, desempenho é a mesma coisa na nossa realidade de produtividade e rendimento, tá certo? Então, prestem bastante atenção. O principal objetivo da eficiência é quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é esse processo. Então, quanto menos recursos a gente utilizar para produzir, né, algo, mais eficiente ele será. E aí, quando a gente fala recursos, são vários os tipos de recursos. No caso da nutrição, a gente pode falar recursos como ingredientes. Então, eu sou dono de uma padaria, né? E quero medir a eficiência desse meu local, dessa minha padaria. Então, o que eu vou medir? Eu vou medir a minha produtividade, vou medir o meu rendimento, vou medir o meu desempenho, tá certo? Nesse sentido, o que a gente faz? Se o nosso produto é pão, então eu vou medir a quantidade de pães que eu vou produzir todos os dias, todos os meses. Eu posso medir em relação a mim mesmo, se eu fui mais produtivo em relação à semana passada, a ontem, ao mês passado, e posso medir também em relação aos meus concorrentes, a padaria que fica mais próxima, se eu produzo mais pão do que eles, em menos tempo. E aí, quando a gente fala de produtividade e aí a gente fala de eficiência, a gente então leva esse princípio para tudo. Quanto menor o esforço necessário para se produzir um determinado resultado, mais eficiente é esse processo. Então, quanto menos farinha eu utilizar para produzir a mesma quantidade de pães que eu produzo todo dia, nesse dia eu fui mais eficiente. Quanto menos fermento eu utilizar para poder produzir a mesma quantidade de pão, mais eficiente eu fui naquele dia, certo? Quanto menos funcionários eu precisar para produzir a mesma quantidade de pão que o meu concorrente, mais eficiente eu sou em relação ao meu concorrente. Então, quando a gente fala de recursos, quando a gente fala de esforço, a gente está falando de energia, a gente está falando de matéria-prima, a gente está falando de recursos humanos, a gente está falando de equipamentos. Então, tudo aquilo que participa do processo de produção vai ser chamado aqui, nesse momento, como recurso, né? Vai ser chamado aqui, nesse momento, como um tipo de esforço, tá certo? Então, quanto menos eu utilizar ingredientes, menos recursos eu utilizar para produzir a mesma quantidade de resultados, e aí no caso de uma padaria, resultados quer dizer pães, mais eficiente será essa padaria, tá certo? Mas a gente pode desmembrar esse conceito em vários. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Então, quais são as ideias de produtividade e rendimento que a gente pode ter? Vamos aqui juntos dar uma olhadinha. Então, olha só, entre dois sistemas, isso são princípios administrativos, tá? Entre dois sistemas que utilizam a mesma quantidade de recursos,
é mais produtivo aquele que produz maior quantidade de resultados. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos tentar passar para o nosso contexto de nutricionistas, né, de gestores de unidades produtoras de refeições. Vamos pensar numa padaria. Entre duas padarias, ok, que utilizam a mesma quantidade de recursos, que têm a mesma quantidade de funcionários, que têm a mesma quantidade de equipamentos, que utilizam a mesma quantidade de ingredientes para produzir 1000 pães por dia, vamos dizer assim, é mais produtiva aquela que produz com a menor quantidade de, que produz com a maior quantidade de resultados. Então, se eu tenho duas padarias que têm a mesma quantidade de funcionários, se eu tenho duas padarias que têm a mesma quantidade de equipamentos, se eu tenho duas padarias que usam a mesma quantidade de farinha, que usam a mesma quantidade de ingredientes, será mais produtiva aquela que produzir mais pão. Aquela que produzir mais pães será a mais produtiva, a que gera mais rendimento. Fácil assim. Aqui está entre dois sistemas que utilizam a mesma quantidade de recursos, é mais produtiva ou mais produtivo aquele que produz maior quantidade de resultados. Então, entre duas padarias que têm a mesma quantidade de recursos, será mais produtiva aquela que produzir mais pães num determinado período, um dia, por exemplo. Beleza? Fácil assim. Né? Agora, como que a gente mede essa produtividade que a gente vai ver em momentos posteriores a agora. Veremos como que a gente pode fazer isso, quais as ferramentas que a gente utiliza para gerar rendimento e produtividade, ok? Além da quantidade de resultados, né? Se eu produzir 10 pães e a outra padaria produziu 12, com os mesmos recursos, será mais produtiva quem produziu 12. Né? Fácil assim, bem tranquilo. Vamos para a segunda. Entre dois sistemas que produzem a mesma quantidade de resultados, é mais produtivo aquele que fizer com a menor quantidade de recursos. Fácil também. Podemos ler da seguinte forma também. Entre duas padarias que produzem a mesma quantidade de pães, eu tenho duas padarias, por dia, essa padaria produz 1000 pães. E essa padaria produz 1000 pães por dia. Então, elas têm a mesma quantidade de resultados. Ok. É mais produtivo ou mais produtiva aquela padaria que fizer com a menor quantidade de recursos. Óbvio. Então, se eu produzo 1000 pães por dia na padaria A e produzo 1000 pães por dia na padaria B, porém, na padaria A eu tenho 100 funcionários, na padaria B eu tenho 90, é mais produtiva a padaria B, porque ela produz 1000 pães com menos funcionários. Se eu tenho ali duas padarias, produzem 1000 pães por dia, e uma padaria usa 100 quilos de farinha para produzir 1000 pães, e a padaria B utiliza 90 quilos de farinha, é mais produtiva a B, porque usa menos recursos para gerar a mesma quantidade de resultados, né? Então, a gente pode dizer que você tem aí formas diferentes de você dizer a mesma coisa, né? Utilizando esse contexto dos recursos, utilizando o contexto do resultado, tá certo? Então, bem tranquilo, bem fácil da gente poder entender o que a gente está falando, né? Vamos para o terceiro conceito que diz sobre a mesma princípio que a gente viu anteriormente de uma forma diferente. Então, produtividade de um sistema aumenta à medida que a quantidade de recursos diminui para produzir os mesmos resultados. Óbvio também. Quer dizer, a produtividade de uma padaria vai aumentar à medida que a quantidade de recursos, de pessoas, de matérias-primas diminui para produzir a mesma quantidade de pão. A gente pode dizer que houve um aumento do rendimento, um aumento da produtividade. Isso pode, vocês já sabem disso, só sendo repetitivo, a gente pode comparar padaria com uma padaria com outra padaria, ou a própria padaria. Se no mês passado eu fiz a mesma quantidade de pães utilizando 100 funcionários, e esse mês eu fiz a mesma quantidade de pão utilizando 99, eu fui mais produtivo. Se eu usei 1 tonelada de farinha no mês passado para produzir 1000 pães, e esse mês eu usei 900 quilos, eu estou, de alguma forma, sendo mais produtivo, tendo mais rendimento do que eu tive mês passado.
Então, essa comparação pode ser entre 2 estabelecimentos ou sobre um estabelecimento fazendo essa comparação consigo mesmo. Né? Vou dar uma olhadinha aqui. Ah, gente, a câmera tá fechada? Tá não, tá aqui, tá abertinho. Acho que talvez é porque talvez não esteja aparecendo para você. Todo mundo tá vendo aí o professor? Sim. Já... Acho que era a internet. Ah, sim. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Professor, Oi, diga, querida. você está mostrando algum slide? Eu tô. Você não tá Para mim conseguindo não está ver? aparecendo. Para você não tá aparecendo, não? Não. Para ninguém tá aparecendo? Não, para mim tá aparecendo. Tá aparecendo Não, aqui? Pra mim tá. Então, vou sair e entrar de novo. Tá jóia. Dê uma olhadinha, pessoal, porque eu tô com 2 equipamentos. Um eu tô conseguindo ver tranquilo. Eu tô conseguindo ver a minha imagem e conseguindo ver o slide. Eu acho que é a visão de vocês, tá jóia? Às vezes dá uma olhadinha, talvez seja só alterar realmente o posicionamento, né? É só uma olhadinha. Mas vamos lá. Qualquer coisa é só falar também que o professor tenta dar uma ajustada aqui, tá bom? Vamos para mais um. Quarto, vamos falar aquele princípio de uma forma diferente, tá certo? Usar o mesmo princípio e falá-lo, né? Ou então exemplificá-lo de forma diferente. Vamos lá. Então, olha só. Quarta possibilidade. A produtividade de um sistema aumenta à medida que a mesma quantidade de recursos produz resultados cada vez maiores. É a mesma coisa, né? Então, se eu tenho a mesma quantidade de funcionários, se eu tenho a mesma quantidade de equipamentos, mas eu produzo mais resultados, quer dizer, eu produzo mais pães, eu sou mais produtivo, né? Eu tenho mais rendimento. Então, a gente está falando aquele princípio de 5 formas diferentes, né? Usamos já 4, vamos para a última. Então, produtividade está relacionado com resultados e com recursos. São os dois, vamos dizer assim, pontos são as 2 faces da mesma moeda. São 2 pontos numa reta. A gente tem recursos, e aí recursos a gente está falando de energia, a gente está falando do uso da água, de ingredientes, no caso de um restaurante, né? A gente está falando de recursos humanos, de funcionários, e quando a gente fala de resultados, a gente está falando então do produto final, né? A gente está falando então da preparação pronta, ok? Então, a produtividade é a última, a quinta forma de se falar aquele princípio que nós vimos anteriormente. A produtividade diminui com o aumento da quantidade de recursos aplicados. É a mesma coisa falado de forma diferente. Se eu produzo 1.000 pães nesse mês e mês que vem, para produzir os mesmos 1.000 pães, eu tiver que contratar mais um funcionário, eu tiver que comprar mais ingredientes, é óbvio que eu fui menos produtivo do que o mês passado. Né? E comparando e fazendo essa comparação com 2 estabelecimentos, aquele que tiver que aumentar a quantidade de recursos para produzir a mesma quantidade será menos produtivo e, portanto, terá menos rendimento do que o seu comparativo, né? Do que a sua empresa comparativa. Então, é bem simples, não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de complicação a gente poder entender o que quer dizer, né? Tá, e você acha melhor, então, mudar o layout para fixar a apresentação, né? Ok, legal. Espero que todo mundo aí já esteja conseguindo visualizar o professor direitinho, senão a gente tenta ver aqui uma outra forma, tá joia? Então, vamos lá. Dito isso, vamos um pouquinho mais para frente. Eu quero exemplificar aqui para vocês, vou dar um exemplo para vocês, de um grande gestor, né? Uma pessoa que entrou, né, no contexto da administração, principalmente da administração clássica, porque ele conseguiu exemplificar tudo isso dentro da sua vida profissional, tá certo? Esse indivíduo se chama Henry Ford, tá? Então, vamos dizer assim, foi a pessoa que montou ou inaugurou, né, a fábrica que produz até hoje carros, né, Ford Veículos. Ele foi o fundador, né, da Ford Motor Company, que nós temos até hoje. E esse cidadão, né, americano, revolucionou a produção, fazendo então o que a gente chama então de linha de montagem, que é uma forma de você produzir produtos fazendo
dessa forma, essa produção da forma mais produtiva e rendendo o máximo possível, né? Então, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis para gerar o maior número de resultados possíveis. Então, o Henry Ford ele é visto, né, dentro da administração clássica como um inovador nesse sentido, por ele ter utilizado o conceito da direção, principalmente, né, o princípio da eficiência, de forma bastante interessante, e isso materializa, né, todo esse conceito da eficiência. Então, Henry Ford, que nasceu nos Estados Unidos, né, em 1863, portanto, há alguns séculos atrás, né, 2 séculos atrás, e morreu no século passado, na década de 40, em 1947. Ele veio, então, de famílias de imigrantes, né, de escoceses que foram para os Estados Unidos e ali montaram uma fazenda. Então, Henry Ford nasce numa fazenda, numa família pobre, né, dentro de uma fazenda, mas numa família pobre. A sua mãe morre muito cedo e ele, então, tem que começar a trabalhar e gerar algum tipo de rendimento, né, gerar algum tipo de ganho para poder ajudar na sua família, né? E ele começou, então, a se interessar muito por mecânica de tratores, né? Então, ele começou a desmontar, a querer saber como é que funcionava e tudo mais. E ele percebeu que tinha, na produção de um motor, principalmente de um trator, mas na forma de se produzir um trator como um todo, uma forma mais eficiente de se fazer isso, utilizando menos recursos e gerando mais resultados, tá certo? Então ele começou, né, dentro da sua própria fazenda, ali com as ferramentas que tinha, né, com as possibilidades que ele tinha, a criar motores e, posteriormente, pequenos tratores para que fosse vendido a outros indivíduos, e isso gerou, de alguma forma, um resultado tão interessante, né, e uma publicidade tão grande, que as pessoas começaram a comprar, e ele foi aumentando essa lógica de produção até gerar uma empresa, né, que começou produzindo tratores, mas depois, rapidamente, foi para o ramo automobilístico, onde o automóvel começava a ser produzido nos Estados Unidos, e ele percebeu que ele tinha uma forma de se produzir automóveis de forma mais barata, utilizando menos recursos e gerando maior produtividade, mais resultados, tá certo? E aí você vai perguntar assim, mas professor, o que tem a ver isso com cozinha, o que tem a ver isso com a nossa gestão de unidades de alimentação e nutrição? Tem tudo a ver, porque hoje nós utilizamos, até hoje nós utilizamos, principalmente na produção de alimentos, os princípios e, vamos dizer assim, as ideias geradas por Henry Ford. Por incrível que pareça, apesar dele ter feito isso lá na indústria automotiva, isso reverberou na produção de alimentos. E a gente faz isso até hoje, produzindo alimentos com baixo custo e com alta produtividade, com bastante resultados. Vamos dar uma olhadinha? Então, Henry Ford, na sua linha de produção lá para produzir os tratores e posteriormente produzir carros, ele utilizou 2 grandes princípios, ou 2 grandes conceitos, a gente pode utilizar assim. A ênfase na tarefa, na parte operacional. Então, se dava muita atenção à montagem desse processo, na tentativa de se utilizar menos recursos, né? Seja a quantidade de funcionários para fazer aquilo, seja a quantidade de peças para poder gerar a produção de um trator ou de um automóvel. E ele também gerou uma maior velocidade nesse processo. Então, 2 coisas foram determinantes, né, para que Henry Ford e a Ford Motors pudesse, de alguma forma, ter sucesso. Seria utilizar a menor quantidade possível de recursos e aumentar o máximo possível a velocidade de produção. Tá certo? Então, para isso, foram pensados vários processos para que você pudesse utilizar uma quantidade menor de recursos com uma velocidade maior nesse processo de produção. E aí a gente vai ver que isso acontece até hoje, por exemplo, nos fast foods. Se você chega num McDonald's, se você chega num Burger King, seja lá o que for, você vai perceber que ali todos os princípios de Ford estão sendo utilizados da forma mais efetiva possível, para que você possa utilizar a menor quantidade de recursos possíveis, a menor quantidade de funcionários possível e gerando maior quantidade de resultados possíveis, tá certo? Então,
fast food, a indústria de alimentos, né? Todas elas utilizam o princípio de Ford para que a gente possa ter uma diminuição do custo, uma maior velocidade de produção e uma maior quantidade de resultados, uma maior produtividade, tá certo? Então, um dos lugares que mais absorveu esses conhecimentos, ou que mais absorveu essa teoria, foi a indústria de alimentos, foi o fast food, foi tudo aquilo que se gera uma produção de alimentos, se utiliza até hoje esses princípios, né, e essa lógica de produção que foi criada por Henry Ford, tá certo? Que é através do que a gente chama de linha de montagem, tá ok? A linha de montagem é uma forma de você aumentar a velocidade de produção de um determinado produto e diminuir a quantidade de recursos, seja eles recursos humanos para produzir, sejam eles recursos materiais para gerar, então, a produção desse produto, desse alimento ou desse resultado, tá certo? Então, a divisão do trabalho, a especialização do trabalho dentro da linha de produção é fundamental. Uma pessoa conhecer muito bem aquilo que ela faz e fazer isso todos os dias gera nessa pessoa uma maior velocidade na produção e uma maior capacidade de realizar aquela tarefa, né? E a fabricação com componentes intercambiáveis, quer dizer, você tem ingredientes que possam ser utilizados em outros produtos, né? Fazendo então a diminuição da quantidade de ingredientes para serem utilizados, tá? E a gente vai ver isso como acontece na prática. Então, por exemplo, olha lá, a linha de montagem de Ford. Enquanto as outras empresas que montavam carros tinham lá 5 funcionários, e esses 5 funcionários iam lá e montavam o motor. Então, todo mundo fazia o motor. Depois todo mundo terminou o motor, aí esses 5 funcionários iam lá e faziam o chassi do carro. Botavam a roda, pneu, suspensão e tudo mais, e o motor lá parado. Terminou, todo mundo ia lá e fazia, então, a parte de lataria do carro. Montava a parte de lataria do carro. Enquanto isso, o chassi e o motor que já estavam prontos ficavam esperando. Feito isso, então vamos montar agora a parte interna do carro. Então, as pessoas iam lá e montavam a parte interna do carro. Esses 5 funcionários depois se juntavam, todo mundo montava o carro e aí você tinha o carro pronto. Veja a quantidade de tempo que se utilizou para que todos os funcionários que fazem todas as partes da produção ao mesmo tempo, você tem, então, uma maior quantidade de tempo para a produção de um determinado resultado. Ford viu aquilo e falou, não, eu tenho 5 funcionários. Um vai ficar só montando o motor, o outro vai montar a parte interna do carro, o outro o chassi, o outro a lanternagem, enfim. Ele dividiu, ele fez a divisão desse processo. Ao invés de precisar de 5, só precisou de 4 funcionários. Então, já diminui a quantidade de recursos para serem utilizados. Tem um funcionário a menos. Fazendo dessa forma, cada funcionário específico, né, um mexendo com o motor e tudo mais, todo mundo trabalhava ao mesmo tempo fazendo coisas diferentes. E, ao final, se juntavam e montavam o carro. Dessa forma, um carro que era produzido pelas concorrentes em 15 dias, um carro demorava 15 dias para ser produzido, Ford fazia em 1 semana, em 7 dias. Então, ele usava menos funcionários para poder produzir um carro em relação aos seus concorrentes, usava menos recursos, porque grande parte das peças que eram utilizadas eram intercambiáveis, e quer dizer isso, o mesmo parafuso que apertava a roda era o mesmo parafuso que era utilizado para apertar o motor, que era o mesmo parafuso utilizado para a parte da lataria. Então, um parafuso só conseguia fazer todos os apertos, né? Todas as necessidades de tentar apertar ali aquelas peças, né? De juntar essas peças. Então, quando você utiliza ingredientes intercambiáveis, você usa menos recursos e você aumenta a velocidade, porque você não precisa ficar trocando as peças, né? As ferramentas para utilizar. Uma ferramenta só aperta tudo, desde a roda até o motor. Então, isso gera uma menor utilização de recursos e uma maior velocidade na produção. Lá no Ford que fazia... E outra coisa, não sei se vocês já viram, né? É bem comum terem visto filmes ou algum tipo de reportagem do início do século passado, né? Vocês vão ver que a maioria dos carros eram carros da Ford. E a gente... Diga, querido.
Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então, o que acontece? Foi eco, professor. Foi eco, né? Tá joia. Então, olha lá. O que a gente pode perceber nesse sentido? Levando o exemplo de Ford, se você observa filmes do começo do século passado, ou reportagens do começo do século passado, todas elas, né, em gravação preta e branca, mas você consegue perceber que todos os carros têm a mesma cor, preto. E é bem provável que todos sejam carros da Ford, porque a Ford usava só um tipo de tinta para pintar. O carro saía preto. Por quê? Porque a tinta preta era mais fácil e mais barata. Então você conseguia pintar o carro mais rápido e a quantidade de recursos que você utilizava em termos de ingrediente era muito menor e mais barato. Então todos os carros da Ford eram pretos. Se você quisesse um carro vermelho, você tinha que comprar o carro preto e depois pintar esse carro de vermelho. Certo? Então, nesse sentido, Ford fez uma produção onde você tinha menos recursos empregados, tanto em termos de ferramentas, equipamentos, né, ingredientes e funcionários, e esse processo é um processo muito mais rápido, porque cada funcionário era especializado naquilo que fazia. E aí você conseguia, então, ter um processo mais rápido, um processo mais produtivo, um processo mais eficiente. Tá certo? Tá, professor, e o que tem a ver com a nossa área, que é a área de produção de alimentos? Tudo. O McDonald's utiliza também esse mesmo processo. Né? Você tem uma pessoa que fica responsável só para fazer o manuseio da chapa. Você tem um que fica só por conta da batata frita. Você tem um que fica só por conta do alface. Enfim, você tem uma especialização na linha de trabalho. Cada funcionário é responsável por uma etapa desse processo de produção. Normalmente, você vai perceber também que o hambúrguer que é utilizado no Big Mac também é utilizado em outros sanduíches. Você não precisa fazer hambúrgueres diferentes. Se for de carne bovina, normalmente é o mesmo hambúrguer. Né? O alface é o mesmo, que é utilizado no hambúrguer, tanto no Big Mac quanto no hambúrguer de frango, sei lá, no hambúrguer de peixe. Grande parte dos ingredientes que são utilizados, o queijo normalmente é o mesmo queijo que se utiliza num, se utiliza no outro. Então, grande parte dos ingredientes que são utilizados, né, para a produção de hambúrguer no McDonald's são iguais, são intercambiáveis, justamente para diminuir a necessidade de novos ingredientes. Então, aquele pão, se não for utilizado para o hambúrguer X, vai ser utilizado pelo hambúrguer Y. E você acaba, de alguma forma, aumentando a produtividade. E a especialização na montagem desse produto e na distribuição desse produto permite que você tenha menos funcionários e que essa produção seja feita da forma mais rápida possível. Então, quando a gente observa a produção em fast foods, a gente vai perceber que a linha de montagem que foi descoberta lá por Henry Ford e foi utilizada na indústria automobilística foi repassada para a produção de alimentos, seja na indústria de alimentos, seja nos restaurantes, seja em hospitais, seja também em fast foods, tá certo? Eu pude ter a experiência de trabalhar 5 anos no Hospital das Forças Armadas. Como é que a gente fazia? Era muito interessante. Nós tínhamos vários tipos de pacientes diferentes, com demandas e necessidades diferentes, né? Então, vamos lá, você tinha lá na maternidade mães, né, que tinham vários tipos de demandas. Você tinha mães que tinham hipertensão, você tinha mães que tinham que ter um tipo de consistência diferente na produção dos alimentos. Enfim, você tinha uma série de pacientes com uma série de demandas, mas você tinha só uma cozinha e uma quantidade restrita de funcionários de ingredientes. A gente tinha, de alguma forma, produzir da forma mais produtiva possível, mais eficiente possível. E como é que a gente fazia isso? Utilizando os princípios de Ford. E o professor vai explicar. Então, você tinha a maternidade, você tinha lá a área de cardiologia, você tinha a parte de ortopedia, você tinha emergência, você tinha vários setores que iam ter vários tipos de pacientes com demandas totalmente diferentes, ok? E como é que a gente conseguia produzir alimentos de forma rápida, eficiente e de baixo custo, utilizando a menor quantidade de recursos possível? Portanto, fazendo esse processo mais eficiente possível. Da seguinte forma, a gente fazia arroz. Todos os nossos pacientes recebiam arroz, mas cada um de uma forma diferente. Então, o que a gente fazia? A gente pegava o arroz e cozinhava o arroz. Ok.
Depois do arroz cozido, a gente separava ele pela metade. Uma metade ficava com sal, a outra metade sem sal. Uma parte dessa metade sem sal, a gente pegava e deixava cozinhar mais um pouquinho. E aí ele ficava um arroz pastoso. Então, olha só, você tinha um arroz cozido com sal, que era, de alguma forma, dado, né, ou colocado nas refeições de pacientes normais, que não tinham nenhum tipo de demanda especial, que precisavam consumir esse arroz e consumiriam com sal sem problema algum. E a outra metade, que era um arroz sem sal, e um arroz mais pastoso sem sal, a gente conseguia fazer isso para os hipertensos. E se o hipertenso precisasse e tivesse essa demanda, né, de ter uma consistência mais abrandada, aquele arroz que foi cozido estava brando, ele era servido, então, para os pacientes com essa demanda. Um arroz sem sal, brando, quer dizer, pastoso. Então, um arroz só que a gente produzia, então um funcionário ficava por conta de produzir o arroz, ele produzia uma quantidade X, metade colocava com sal, já que a gente tinha maior demanda em pessoas, né, que não tinham nenhuma necessidade específica, nenhuma demanda específica, a outra metade sem sal e a metade desta metade, portanto 25% do total, você fazia pastoso sem sal. Com esses 3 tipos de arroz, o arroz cozido com sal, o arroz cozido sem sal e o arroz pastoso sem sal, a gente conseguia atender todas as demandas de todas as clínicas. Se você tinha um paciente constipado, hipertenso e sem dente, portanto precisasse de uma alimentação mais pastosa, a gente enviava para ele o arroz cozido pastoso sem sal. E aí, mediante a demanda do paciente, a gente ia utilizando aqueles recursos que você tinha. Feijão, a mesma coisa. A gente cozinhava o feijão, metade colocava sal, a outra metade não colocava sal e deixava ali, né, 25% desse total, metade da metade, além de estar sem sal, mais cozido, porque aí ele ficaria pastoso. Então, você consegue atender todas as demandas de todas as clínicas em relação ao arroz e feijão, fazendo o que Ford nos ensinou lá na indústria automotiva. Você ter funcionários especializados naquilo que está fazendo e tendo peças intercambiáveis ou ingredientes intercambiáveis. Você consegue fazer arroz e feijão para todo mundo de uma forma muito simples, gerando essas possibilidades. Vai sobrar alguma coisa? Claro, pode sobrar. Se a gente tiver mais demanda de normal, você vai provavelmente ter um feijão sem sal, vai sobrar um pouquinho. Mas em um só processo de cocção, a gente consegue atender todas as demandas, tá certo? Você tinha lá 2 tipos de legumes, a gente pegava normalmente um legume mais constipante e um legume mais laxante. Então, você tinha lá, por exemplo, a batata, que você cozinhava, uma parte você colocava sal, outra parte você deixava sem sal. Se você precisasse de uma dieta mais abrandada, que fosse utilizar a batata, a gente amassava essa batata cozida sem sal, e aí você conseguia ter, então, esse produto sendo utilizado por todos os pacientes, de alguma forma atendendo a todas as demandas. Demandas de dietas, né, constipantes. Depois a gente fazia a cenoura, fazia essa cenoura metade com sal, a outra metade sem sal, e uma parte dessa metade sem sal a gente cozinhava mais um pouco para que ela ficasse pastosa. Dessa forma você conseguia ter um alimento laxante, né, atendendo demandas em termos de consistência e de quantidade de sal sem problema algum. Deu para perceber, moçada? E a gente fazia isso com frango também, cozinhava o frango, metade colocava com sal, a outra metade deixava sem sal, e uma parte dessa metade a gente desfiava para que você pudesse ter um abrandamento. Então, num hospital, você utiliza os conceitos da linha de montagem de Ford sem problema algum, conseguindo atender o máximo possível de pessoas, utilizando a menor quantidade de funcionários, recursos, para que você possa, então, em um pequeno espaço de tempo, produzir o alimento para demandas totalmente diferentes, no almoço, no jantar, enfim, você consegue atender o máximo possível de pacientes com demandas muito específicas, utilizando os mesmos ingredientes, só que em processos de cocção diferentes. Deu para perceber? Tranquilo? Deu para perceber que isso também é utilizado nos fast foods, enfim, em grande parte da linha de produção
das indústrias, onde a gente tenta utilizar ingredientes intercambiáveis, aquele mesmo ingrediente que é utilizado em um produto, normalmente a base dele é para outro produto, e então a gente consegue fazer isso da forma mais eficiente possível. O que é eficiência? Produzir recursos da forma mais rápida possível, utilizando menos recursos possíveis, utilizando menos ingredientes possíveis, menos recursos humanos possíveis. Tá certo? Fácil assim, tranquilo desse jeito. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode falar, moçada. Então, lembrando então que o professor já falou, né? Esse aí é um Ford T, foi um dos primeiros carros produzidos por Henry Ford, né? Que produzia tratores e utilizou a mesma ideia da produção de tratores em carros, né? E fez isso de uma forma onde você pudesse utilizar a menor quantidade possível de ingredientes, né? De peças, e a menor quantidade de funcionários possíveis. Dessa forma, o carro de Henry Ford, né, o Ford T, era o carro mais barato do mercado e aquele que ficava pronto mais rápido. Ele tinha pronta entrega. A pessoa chegava, era o carro mais barato, eu quero aquele, pode levar. Enquanto carros de outras indústrias, de outras montadoras, demoravam muito tempo para ficar pronto, eram muito mais caros e, de alguma forma, né, não eram tão eficientes como Ford, né, como a Ford Company Motors era naquela época, tá certo? Por isso Ford teve então todo essa divulgação, né? E todo esse respeito no processo de produção, sendo um exemplo, né, da administração clássica, um exemplo de eficiência. Toda vez que a gente fala de eficiência, não tem como não usar o exemplo de Ford como contextualizar eficiência sem usar o exemplo de Ford, né? Então, a gente pode dizer que os objetivos da linha de montagem para Ford e para todo mundo que utiliza até hoje esse mesmo processo de produção é o aumento da produtividade, quer dizer, produzir mais com menos recursos, padronização da produção, quanto você mais padroniza essa produção, menos recursos você utiliza e mais fácil é, né, o processo de produção, e a diminuição dos custos operacionais. Você precisa de menos funcionários e os ingredientes sendo utilizados para várias outras possibilidades, você tem, então, uma diminuição da utilização de recursos. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Não? Podemos evoluir? Tranquilo? Então, bora. Tranquilo, professor. Beleza. Obrigado. Tá, professor, e como é que eu faço isso? Como é que eu consigo gerar algum tipo de informação de eficiência, de rendimento, de produtividade na minha cozinha? Vou ensinar para vocês dois agora, que vocês já conhecem. Se não conhecem, vou mostrar agora para vocês. Um deles se chama fator de correção. Vocês ouviram falar de fator de correção? Acho que sim, né? Se não, vamos falar agora. Fator de correção. Já ouviram falar? Alguém ia falar alguma coisa? Já, né? Já ouviu, professor, a gente já sabe. E isso, então vocês já sabem que fator de correção, ele é muito utilizado na cozinha. Para a gente medir o quê, professor? Produtividade, rendimento, portanto, eficiência do processo, tá certo? Qual é o outro que a gente utiliza bastante? Fator de cocção. Vocês também já ouviram falar disso. Fator de cocção, que a gente viu lá em algum momento lá no nosso curso, nada mais é do que uma ferramenta de produtividade, de rendimento. Ele vai dar informação se a gente está produzindo esse produto de forma mais eficiente possível, né? Com maior produtividade, maior rendimento possível. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha lá, só relembrando. Fator de correção, vocês lembram disso? É o peso bruto dividido pelo peso líquido, né? E aí você tem um fator. Quanto menor esse fator, mais produtivo é esse processo, né? Então, se eu pego o peso bruto, divido pelo peso limpo, e eu achar ali um valor mais próximo de 1, o que vai me dizer? Isso vai me dizer que eu estou mais produtivo, né? Então, eu gastei menos, eu tive menos desperdício. Quanto mais perto de 1, mais próximo o peso bruto do peso líquido. Isso quer dizer que eu tive menos desperdício. Eu tive, de alguma forma, uma quantidade menor, né, de perdas nesse processo. Então, para mensurar a produtividade de uma unidade produtora de refeições, é necessário, então, conhecer as suas perdas no processo. E aí, o fator de correção, ele é a principal ferramenta para isso. Eu pego lá cenouras, peso elas de forma bruta, depois descasco, corto, e aí peso o que a gente chama de peso líquido. A diferença entre um e o outro foi o que eu joguei fora, foi o desperdício. Quanto menor foi esse valor,
menor será o desperdício, maior será a produtividade, maior será a eficiência, maior será o rendimento desse processo. Tá certo? Fácil assim, como a gente já viu anteriormente. Então, prevenção de desperdícios, vamos dizer que eu tenho um fator de correção X, né? No próximo mês, meu fator de correção aumenta. Ele começa a ficar distante de 1. Isso está dizendo o quê? Que eu estou tendo mais desperdício. Então, eu vou começar a procurar o que está acontecendo. Será que é o meu fornecedor que está me trazendo alimentos de má qualidade? Então, eu acabo desperdiçando mais, né? Tendo mais perdas nesse processo? Pode ser. Aí eu posso ver que eu preciso mudar o meu fornecedor. Então, eu vou lá, converso com o meu fornecedor e começa a me mandar produtos com maior qualidade. Olha a informação, olha a gestão. Eu consigo, com esse resultado, com esse instrumento, com essa ferramenta, com esse índice, entender que eu estou perdendo mais no meu processo de produção, estou tendo mais desperdício. Isso me gera, como gestor, a possibilidade de melhorar esse processo, de gerar uma ação corretiva sobre esse processo, tá certo? Também pode ser que você analise a inadequação do fornecedor ou que o funcionário que está ali fazendo está precisando de treinamento. Então, se a minha matéria-prima está vindo da mesma forma que sempre veio e eu estou perdendo mais, tendo mais desperdício, pode ser que ou o meu equipamento, eu tenha que trocar o meu equipamento ou fazer a manutenção no meu equipamento, ou o meu funcionário precisa de um treinamento ou de mais atenção. Então, com essa informação, o gestor vai gerar ações corretivas. Eu faço a medição de um mês, ou de uma semana, ou de um dia, e tenho que comparar isso com outros dias e com outros momentos, para que eu possa ter, então, a ideia de que, tendo um aumento ou uma diminuição, eu estou mais produtivo ou menos produtivo. E quem vai tomar essa ação corretiva quando eu estiver menos produtivo é você, o gestor desse processo. E aí a gente precisa fazer uma investigação. A gente precisa fazer, então, uma análise desse processo para ver aonde houve a mudança e aonde está tendo a maior perda, certo? Isso se chama gestão, se chama gerir o processo. É você coletar informações e gerar sobre essas informações ações corretivas, né? Para aumentar a produtividade do processo ou gerar, né? Recuperar a produtividade do processo. Identificar a necessidade, então, da capacitação de colaboradores, fazer a mudança, então, de fornecedores, ou então fazer uma ação preventiva em algum equipamento, em alguma coisa que talvez esteja aumentando, então, esse fator de correção, que nada mais é e nada mais quer dizer do que você está tendo mais desperdício desse processo, tá certo? Você está tendo matéria-prima sendo jogada fora, você está tendo aí uma diminuição da produtividade do rendimento desse processo. Beleza, galera? Fácil assim. Você já conhece. Então, implementem fator de correção dentro das suas unidades produtoras de refeição. Coloquem isso lá na salada, na carne. Tentem, de alguma forma, identificar um aumento ou a estabilidade ou a diminuição desse índice, que você, de alguma forma, vai ter uma informação bastante importante. Isso se chama gerir o processo. Isso faz parte da terceira etapa do processo de administração ou de gestão, que é a direção. É você medir a produtividade, a eficiência desse processo. Tá certo? Segundo ponto, segundo fator de cocção. Eu pego o peso bruto, pego o peso cozido do produto, né, o peso já processado do produto, e divido pelo peso cru desse produto. O que eu vou ter? Eu vou ter um índice. Só que, diferentemente do anterior, quanto maior, mais rendimento eu tenho. Quanto maior for a diferença do produto cozido em relação ao produto cru, mais rendimento eu tive, né? Maior quantidade de produto eu vou ter. E isso, de forma matemática, é diferente do que a gente viu anteriormente, mas segue a mesma ideia. É uma informação de gestão. Então, quanto maior for o meu fator de cocção, melhor para mim. Quanto menor for o meu fator de cocção, pior para mim, né? Menos rendimento eu estou tendo. Então, quando a gente, de alguma forma, faz a cocção, né? Vou ler aqui para vocês para a gente poder entender esse processo. Quando o alimento é submetido à cocção, você tem, então, a perda ou ganho de peso e volume do produto. Então, quando você cozinha esse produto em água, você tem a absorção de água. Portanto, você tem um aumento do peso total do produto. Quando você assa esse produto, o que você pode estar tendo é perda de líquidos. Então, você vai ter perda desse peso, né, final do produto.
Então, pode tanto para mais quanto para menos. Então, nesse caso, a gente consegue ver o rendimento da preparação. Então, se eu assei um produto que perdeu água, quanto maior for a minha perda, pior será. Se eu cozinhei um produto que absorveu água, quanto menor for o meu rendimento, quanto maior for a quantidade de peso que eu tenho no final, melhor será. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor for esse peso final, pior será nesse processo. Tá? Então, o fator de cocção ele pode ser tanto um fator que vai me gerar um aumento do volume do produto, como uma diminuição do volume do produto. Isso vai depender da cocção que eu fiz. Quanto menor for essa diminuição, melhor será para mim. Quanto maior for esse rendimento, melhor será para mim, levando em consideração o tipo de preparo que eu estou fazendo. Independente de um para outro, são informações que vão gerar o quê? Produtividade e rendimento do processo. Então, eu faço comparações desse mesmo processo em dias diferentes, em momentos diferentes, e consigo entender se eu tive mais rendimento ou menos rendimento, se eu tive mais produtividade ou menos produtividade. Então, entendam que aquilo que a gente vê na universidade, quando colocado na prática, ela me gera informações. E informações geram tomadas de decisão, geram ações corretivas ou manutenção do processo. A gente já falou lá na primeira etapa, que era o planejamento. Então, eu posso ter uma produção onde eu tenho mais rendimento ou menos rendimento, e essa minha informação é dada, normalmente, dentro das cozinhas, pelo fator de cocção e pelo fator de correção, tá certo? São formas diferentes de você entender o rendimento do processo, a produtividade do processo. Deu para entender, moçada? Então, com dados passados pelo fator de cocção, eu consigo, por exemplo, fazer a identificação de falhas no equipamento, né? E no processo de manipulação. Então, às vezes, a pessoa está deixando muito tempo, e aí eu tenho uma maior absorção de calor, e pode ter uma maior perda na produção do produto. Pode ser que a pessoa esteja deixando muito pouco tempo, e aí não dá tempo de ter uma absorção grande, né? Por parte do alimento, da água, para gerar maior rendimento. Então, pode ser uma falha no processo. Adequação do dimensionamento, né, do tamanho das porções. Também pode ser alguma coisa nesse sentido. Eu posso ver que aquela porção, quer dizer, a quantidade o tamanho do hambúrguer, o tamanho do meu pão pode estar aquém do que eu, de alguma forma, dimensionei, ou pode estar acima. Então, eu estou produzindo muito quando eu poderia produzir menos, né? Ou então eu estou produzindo menos quando eu deveria produzir mais. Tudo isso pode ser observado pelo nosso fator de cocção, certo? Então, pode ser que na hora de colocar lá um macarrão que eu estou fazendo, meu cliente poderia consumir 200 gramas, eu estou fazendo 250, então eu estou gastando 50 a mais sem necessidade. Então, eu posso, de alguma forma, refazer a minha produção, gerar um novo processo de planejamento e construir aí um processo mais eficiente, mais produtivo, mais eficiente, mais produtivo, com maior rendimento. Deu para entender, moçada? Então, duas ferramentinhas muito simples que a gente pode utilizar para obter a produtividade e rendimento na produção de alimentos. Fator de cocção, fator de correção. Muito simples. A gente já sabe, já viu, já fez. E por que não fazer? Por que não implementar essa informação dentro da sua produção, justamente para que você possa ter uma melhor gestão? Tá? A gestão acontece pela obtenção de informações. Sem informações, a gente não consegue fazer gestão. Eu acho é muito complicado. Tem que ter dados ali materializados para que você possa, de fácil observação e de fácil verificação, para que você possa fazer a sua tomada de decisão. Tá certo? Tranquilo? Vamos então para o segundo? Fácil também, eficácia. Então, a gente já falou de eficiência, produzir da forma mais rápida possível, com a menor quantidade de recursos possível, gerando assim maior produtividade, maior rendimento, portanto, tornando esse processo mais eficiente. Agora a gente vai falar de eficácia. Então, apesar da gente utilizar no nosso dia a dia eficiência e eficácia como sinônimos, aqui na administração eles são completamente diferentes, tá? Não vou dizer que são completamente diferentes, mas tem, vamos dizer assim, conceitos diferentes. O que é eficácia na administração ou no contexto da direção? É o conceito de desempenho que está relacionado com
você conseguir chegar mais perto do seu resultado, do seu objetivo ou não. Então, quando eu falo eficácia, eu estou falando de alcançar o meu objetivo. É isso, simples assim, de maneira bastante simples e bastante objetiva. Eficácia é alcançar o meu objetivo. Eu posso alcançar o meu objetivo de forma mais produtiva, mais eficiente ou não. Mas eficácia não está relacionado com rapidez e diminuição de custo. Está apenas relacionado com obtenção do seu objetivo. Tá certo? Nesse sentido, eu vou contar uma outra historinha para vocês que aí vai facilitar muito, né, o entendimento disso que a gente está falando. E aí eu vou fazer uma exemplificação com a Ford, que é aquela que a gente já conversou, que é um baita exemplo de eficiência, portanto, de produtividade e rendimento. É um excelente exemplo de diminuição de custo e aumento de resultados. Aqui, no caso, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a GM, que é General Motors, tá ok? Então, lá no comecinho do século passado, quando as indústrias começaram a concorrer para produzir carros, o Ford, que a gente já viu, produzia um carro todo preto, com um banco mais simples possível, com as peças mais intercambiáveis possíveis, e aí fazia um carro mais barato possível. Essa era a ideia de Ford. Quando a pessoa chegava lá, todos os carros eram pretos, todos os carros eram iguais, e você escolhia um carro e você já podia levar para casa, porque se produzia um carro com tanta rapidez, com tanta eficiência, que você tinha o que a gente chama de pronta entrega, ok? Só que as pessoas que podiam comprar carros no século passado, no início do século passado, eram pessoas muito ricas, eram pessoas que davam muito valor ao conforto e ao luxo, né? E também à exclusividade. Então, as pessoas não queriam, grande parte das pessoas que tinham dinheiro para poder comprar carro, não queriam ter um carro igual ao do seu vizinho, um carro igual às outras pessoas. Elas queriam ter um carro diferenciado. E, portanto, pagavam mais e poderiam esperar mais tempo para ter esse carro diferenciado, mais luxuoso e diferenciado. Então, a GM, né, General Motors, que a gente tem hoje aqui, né, a Chevrolet, vamos dizer assim, no Brasil, mas nada mais é do que a General Motors americana, né? Ela viu esse nicho de mercado e começou a produzir carros maiores, portanto usavam mais peças, mais luxuosos, portanto usavam mais ingredientes, né, mais equipamentos e peças para serem, né, colocados ali. E o carro era da cor que você queria. Não vendia só carro preto, vendia carro amarelo, carro vermelho, azul, do jeito que você queria. Ok. Nesse sentido, as pessoas que tinham maior poder econômico e eram as pessoas que mais compravam carros, escolhiam, ao invés do carro da Ford, que estava ali, se eu quisesse eu podia levar e tal, escolhiam carros da GM para comprar. Por quê? Porque eram carros mais exclusivos, mais luxuosos, que apesar de demorarem mais para serem produzidos, quando produzidos, geravam maior satisfação para esses clientes, ok? Então, se o objetivo de uma indústria de automóveis é vender carro e é lucrar em cima da venda desse carro, quem era mais eficaz? Veja, eficiente a gente já sabe que era a Ford. Quem era mais eficaz? Se eficácia é você atingir os seus objetivos, e os objetivos da GM, e o objetivo da GM era vender carros e ter mais lucro e obter mais ganhos, mais lucros, quem era mais eficaz era a GM. Então a GM, apesar de produzir menos carros, produzir carros de forma mais demorada e vender esses carros muito mais caro do que os carros do Ford, ele conseguia vender mais e ter mais lucro no final do ano do que a Ford. Porque o seu público-alvo, o seu cliente, ao qual toda aquela produção era feita, queriam carros exclusivos, carros mais luxuosos e esperavam mais tempo para poder ter todas essas características no seu carro. Então, um dos grandes exemplos que a gente pode utilizar de eficácia, que nada mais é do que atingir o seu objetivo, seria a GM. A GM seria, então, para a gente, um exemplo de eficácia. Uma produção mais cara, menos rápida, portanto, menos eficiente,
menos produtivo, com menor rendimento, mas que ao final gerava uma maior quantidade de vendas, que gerava uma maior quantidade de lucros. Então, se o objetivo da GM era vender carros e obter a maior quantidade de lucro possível, ela era muito mais eficaz do que a Ford, apesar de ser menos eficiente. Deu para entender, moçada? Quem está aí prestando atenção, deu para entender a diferença entre eficiência? Sim. Então, deu tranquilo? Então, a gente consegue perceber que nem sempre ser eficiente vai ser o meu objetivo. O importante é a gente determinar de forma bem clara qual é o meu objetivo, e aí dentro desse objetivo eu vou ver se eu consigo ser mais eficiente e mais eficaz, que é o perfeito, né? Se eu conseguir ser mais eficiente e ainda eficaz, é maravilhoso. Mas nem sempre ser muito eficiente gera eficácia. No caso da GM, a gente está vendo isso. A gente pode também utilizar, por exemplo, uma pessoa que vai a um restaurante para comer o alimento mais barato possível e, portanto, pagar o mínimo possível sobre aquele produto. É um tipo de objetivo que a pessoa tem, é um tipo de necessidade que ela possui. Ela tem pouco dinheiro, tem pouco tempo, então ela tem que comprar um alimento mais barato possível, que seja feito da forma mais rápida possível. Mas quando você sai para comemorar, ou você sai, enfim, para fazer uma degustação de um prato num restaurante muito interessante, de alta gastronomia, a gente vai perceber que você já chegando nesse restaurante, talvez você não queira o alimento que seja produzido da forma mais rápida possível. Você também não está atrás de um alimento muito barato, você tem outros objetivos. Então, você tem restaurantes que são pouco... Se a gente comparar, por exemplo, com o McDonald's, você vai ter restaurantes pouco eficientes, que vão gerar produtos muito mais caros, e vão necessitar de muito mais recursos, que vão demorar muito mais tempo para ficar prontos e que vão ser, como o professor já falou, muito mais caros. Portanto, tendo menor rendimento, menor produtividade, portanto, menor eficiência. Mas que vão conseguir atender o seu objetivo se você quiser uma experiência gastronômica diferenciada e se você quiser realmente provar um alimento muito específico, único. Então, dependendo do seu objetivo, né? Então, no dia a dia você quer uma coisa mais rápida e mais barata, pode ser. Mas uma vez ali por mês, um final de semana, você quer uma coisa mais diferenciada, você quer curtir ali aquele momento, você quer ter, então, um prazer diferenciado. E aí não é tão importante para você o preço, você pode pagar um pouco mais caro, não tem problema. Também não é muito importante para você a velocidade, você pode esperar ali um pouquinho, você fica bebendo, conversando com as pessoas e tal, não tem problema. Então, dependendo do seu objetivo, a eficiência do processo nem sempre é um determinante para atender as suas necessidades. E a gente pode utilizar, então, esses exemplos. Você tem um fast food que atende um nicho de mercado, ou um nicho de necessidade, né? Produzindo alimentos rápidos, baratos e nem sempre com um sabor, um diferencial, né, gastronômico. E você tem restaurantes, os grandes bistrôs, que vão gerar uma experiência gastronômica. Você chega ali, vai consumir um prato de um grande chefe, tomando um belo vinho, que é caro, conversando, aproveitando o máximo possível. E quanto mais tempo demorar, talvez relativamente melhor seja, porque mais você vai conversar, mais você vai aproveitar do ambiente, e vai chegar ali um prato extremamente caro, mas que vai atender às suas demandas ali, porque o que você queria realmente é fazer uma experiência gastronômica diferenciada. Podemos também utilizar isso como exemplo do que é eficiência e do que é eficácia, tá certo? Então, nem todo restaurante precisa produzir com a maior velocidade possível, com a menor quantidade de recursos possíveis. Você pode ter um outro objetivo, alcançar uma outra necessidade e ser tão eficaz do que o seu colega lá, o seu concorrente, que talvez nem sejam concorrentes, né? Porque são públicos tão diferenciados, com necessidades tão diferenciadas, que a gente não pode nem chamar de concorrentes, apesar de serem todos os dois unidades produtoras de refeições. Deu para entender, moçada? Tranquilo? Sem problema? Podemos fazer, então, Perfeito, essa comparação, e a gente consegue entender melhor. Então,
Pode ser isso, quer dizer, se a pessoa estiver procurando realmente qualidade, talvez o valor final do produto não seja um determinante para a compra daquele produto, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho o que é qualidade na área de alimentação. Muitas vezes a gente acha que qualidade é alimento gostoso. Não. Qualidades são características mensuráveis, que possam de alguma forma ser mensuráveis, né? Então, por exemplo, quando a gente fala qualidade em alimentos, o gosto é algo extremamente subjetivo. Por exemplo, eu não gosto de jiló, mas eu tenho certeza que alguns de vocês devem gostar, né? Por exemplo, eu amo piqui. Tenho certeza que muitos de vocês não gostam de piqui. Então, o sabor ou a preferência é algo tão subjetivo que dificilmente a gente consegue mensurar. Portanto, dizer que um alimento é gostoso ou que um alimento não é gostoso não é uma característica de qualidade, porque ela é muito pouco mensurável, já que isso vai depender muito da subjetividade de quem vai consumir o alimento, tá certo? A mesma coisa é a apresentação. Eu posso dizer que algo é belo pela minha subjetividade e algo é feio pela minha subjetividade. Comparado com a de vocês, pode ser totalmente diferente. Então, o que é belo ou o que é bem apresentado está muito relacionado com a subjetividade de quem consome. Portanto, a gente também não caracteriza qualidade em termos de apresentação. Então, quando eu chego e falo assim, o que é qualidade de alimentos? Eu digo, é um alimento gostoso. Não é. Porque alimento gostoso, se a gente pegar 210 milhões de habitantes, que tem o Brasil mais ou menos, a gente vai perceber que gostoso é algo extremamente relativo. Depende de qual região que você está falando, das experiências que a pessoa já teve, de uma série de subjetividades que a gente carrega desde que a gente nasce. Belo também. Então, esse prato está bem apresentado. É muito relativo também. Vai depender da subjetividade de quem vê, de quem compara. E aí também não é mensurável. Dito isso, o que a gente pode, então, levar como qualidade em alimentos? A gente pode dizer, então, aquilo que é mensurável. E o que é mensurável? Mensurável é a segurança do alimento. Então, qualidade em alimentos pode estar relacionado com a sua segurança. Se você tem menos micro-organismos ou mais micro-organismos. Se você tem mais micro-organismos, isso gera perda de qualidade, porque você tem uma maior capacidade de contaminação do seu fornecedor, do seu cliente. Menor quantidade de micro-organismos ou ausência gera maior qualidade. Então, a segurança na produção de alimentos é um fator que gera qualidade. Então, se eu determino que o que eu quero não é um produto barato, rápido, mas é um produto com qualidade, uma das coisas que eu tenho que levar em consideração é a carga de micro-organismos, é a segurança que é produzido esse alimento. Isso é mensurável. Eu levo um laboratório, faço a contagem de micro-organismos e consigo mensurar a carga de micro-organismos naquele alimento. Não é subjetivo, é analítico, mensurável, tá certo? A mesma coisa acontece com a parte nutritiva. Quando eu chamo qualidade em um alimento, eu posso estar baseado na segurança desse alimento e na sua questão nutricional. Então, eu consigo fazer a medição de nutrientes de um alimento após a sua produção, de forma muito simples. Eu consigo, através do laboratório, através de análises, né, portanto, testes analíticos, eu consigo fazer ali a medição da quantidade de nutrientes naquele produto, se houve mais perdas ou se houveram menos perdas. E aí eu consigo, de alguma forma, ver a qualidade desse produto de forma mensurável. Então, quando a gente fala de qualidade em alimentos, a gente está falando de segurança e a gente está falando do valor nutricional. São formas mensuráveis de determinar se esse produto tem menos qualidade ou está com mais qualidade. Ok? Tranquilo? Dito isso, aí a gente consegue evoluir um pouquinho mais para frente dentro do processo de eficácia. Então, quando eu chego no restaurante e o meu objetivo não é consumir um alimento com baixo custo, da forma mais rápida possível, mas é um produto com qualidade, aí eu vou, então, de alguma forma, gerar um foco, né, na segurança que esse alimento tem, portanto, na produção da forma mais segura possível e também na questão nutricional, um alimento com a maior carga nutricional possível. Você tem outras características também, tá certo? Mas aquelas que estão mais voltadas a nós nutricionistas seriam basicamente a segurança e a carga nutricional. Beleza? Então vamos lá. Dito isso, voltamos. E aí a gente pode dizer o seguinte, que
quanto mais seguro você produz um alimento, mais qualidade você tem. E aí a gente utiliza, por exemplo, as boas práticas agrícolas e as boas práticas de fabricação para produzir um alimento mais seguro possível. A gente viu lá isso em microbiologia e está vendo agora também em gestão de unidade de alimentação e nutrição, administração de unidade de alimentação e nutrição. Através do quê? Dos POPs. Vocês vão fazer, que a gente está fazendo. Os POPs vão gerar a maior segurança na produção. Quem tiver maior segurança tem maior qualidade. Então, não me interessa produzir um alimento com baixo custo e com velocidade de produção se ao final ele contaminar uma pessoa. Se ao final ele gerar contaminação, né, uma DTA. Não me interessa. Eu prefiro produzir um alimento com mais recursos, de uma forma mais lenta, portanto, com menor produtividade e menor rendimento, mas que ao final ele não gere nenhum tipo de contaminação, porque esse produto vai ter maior qualidade, tá certo? Então ele atende um dos aspectos de qualidade nos alimentos, que é a maior segurança. Óbvio, se você produzir um alimento com menor custo, com maior velocidade e maior segurança, é a efetividade, que a gente vai ver depois. É o ótimo, né? É o paraíso. É você produzir com muito rendimento, muita produtividade, portanto, muita eficiência e alcançar o seu objetivo, que é a eficácia. Tá certo? É o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer. Mas se eu tiver que escolher um ou outro, eu vou escolher a segurança. E aí, a gente está falando, então, que nem toda produção rápida, com o menor custo possível, vai gerar a mesma segurança ou a mesma qualidade. E aí a gente tem que escolher um ou outro, tá certo? Então, por exemplo, vamos lá. Você tem nas boas práticas agrícolas, né, a produção de alimentos orgânicos e a produção tradicional, aquela que a gente usa agrotóxicos e tudo mais. O que tem lá na produção orgânica? Ela é menos eficiente. Por quê? Porque ela usa mais recursos e demora mais tempo para ela, de alguma forma, ser realizada. E você tem mais custos nessa produção, como eu já falei, né? Então, se a gente for fazer ali uma comparação entre a produção orgânica e a produção tradicional, a gente vai perceber que a produção tradicional, né, ela é muito mais eficiente, porque ela tem maior produtividade, ela tem maior rendimento, né? E a produção orgânica, você vai ter uma maior qualidade. Por quê? Você tem menos agentes tóxicos sendo colocados ali. Então, se a gente for comparar, em termos de eficiência, a produção orgânica e a produção tradicional, aquela que se faz com agrotóxicos, defensivos agrícolas, adubos e tudo mais, a gente vai ver que a produção tradicional é mais eficiente, gera mais rendimento, maior produtividade. E a produção orgânica é menos eficiente, gera maior recursos, né? Menor produtividade. Ok, mas qual é o meu interesse? É consumir um alimento mais saudável? Então eu vou pagar mais por essa qualidade, por essa característica de qualidade, que é a maior segurança. Então, há mercado para os dois. Se eu chego no supermercado, eu vou ver lá a produção tradicional. Usou agrotóxico, usou isso, usou aquilo, usou outro. Mas o que me interessa ali é comprar um alimento barato, de maior rendimento, de maior produtividade, portanto mais eficiente, em relação a quem compra e em relação também a quem produz. Mas se o meu objetivo não for preço, for qualidade, aí é bem capaz que você compre um alimento orgânico, que é às vezes 30% mais caro do que o mesmo alimento, porém feito de forma tradicional, e ele talvez tenha até menos rendimento, mas ele tem maior qualidade. Alguém levantou a mão, moçada, fica à vontade, querido, pode falar. Professor, eu não concordo muito com esse negócio que o senhor falou, não, de produção orgânica e convencional, não. Depende qual é o seu objetivo. Vamos lá. Não, sim, eu falo de quanto à eficácia mesmo. A eficácia. Então, a eficácia é o objetivo. Hã? A eficácia é o objetivo. A eficiência quanto à produtividade.
Aham, é porque eu vejo assim que muitos produtores orgânicos já estão se equiparando aos produtores convencionais mesmo, sabe? A gente pode ver, assim, o alimento deles fica mais caro porque ainda são poucos os que produzem de maneira orgânica. Mas se você for comparar né, na qualidade de um e de outro, eles estão equiparados da mesma forma, sabe? Mas Então, aí a gente tem que entender o que é qualidade, né? Vamos dizer que qualidade, nesse sentido, seja um produto mais seguro. Aí eu entendo que qualidade, levando em comparação a segurança, vai ser muito mais seguro você ter o orgânico do que o tradicional. Você concorda comigo? Então, assim, não. segurança, a gente está falando de segurança. O que é segurança? No sentido de você ter menos micro-organismos, né? Vamos dizer assim, você tem um alimento, além de ter menos micro-organismos, tenha menos agentes tóxicos. Vamos botar assim, menos agentes tóxicos. Pode ser? Então, Pode. qual dos dois produtos vão me fazer, são mais saudáveis, vamos dizer assim? Em termos de carga de micro-organismos, o orgânico tem mais. Por isso que a gente usa inseticida, né, fungicida nos produtos tradicionais. Mas se eu for pensar em qualidade, que é a questão nutricional, e ter ali produtos que gerem menos intoxicação, pelo menos eu acho que o orgânico ele ganha em relação ao tradicional. Você concorda comigo? Não Não. estou dizendo não. Porque o produto tradicional, vamos dizer, ele tem agrotóxicos. Sim, professor, mas aí tem É porque assim, eu sou engenheira agrônoma, né? Então aí a Sim. gente já entra. Não, aí a gente está indo para um lado mais profundo. Aí tem aquela parte de você, da dormência, né, da quarentena, Isso. onde Aí por tem a isso que eu sou meio metabolização. de concordar ou não com o senhor, Não, por aí, conta disso, porque beleza. tem o prazo de eficácia dos defensivos, tem tudo isso. Então, assim, com o uso de defensivo, a gente já tem o espaço que ele vai tá agindo. E ele não vai agir para prejudicar o alimento, ele vai agir para No momento que tem que ser no necessário. momento que tem que Você, ser específico e a gente usa o defensivo para um determinado momento, numa para uma quantidade determinada específica. patologia da planta, entendeu? Né? Então, assim, não é que o produto tradicional a gente usa de maneira descompensada os defensivos, não é bem assim, igual todo mundo acha. Mas, assim, a Todo gente usa mundo. de forma ponderada para eliminar os patógenos que está fazendo mal à planta. Até uns professores meus usavam o exemplo de um remédio, assim, você está tomando um remédio para curar uma gripe, por exemplo. A gente usa o defensivo para curar a bactéria e o patógeno na planta. Então, assim, a gente sabe o tempo, a eficácia que tem o defensivo e quando que ele já vai ter saído da planta, até chegar ao consumidor final, que somos nós, né, no caso. Então a gente o professor está usando um mito, né? Você está usando a realidade da coisa. Mas É. assim, talvez, Marcos. vamos fragmentar. Diga, Eloá, né, Eloá? Diga, Eloá. Então, aproveitando a parte química e farmacêutica, eu assim, entendo também o posicionamento da Viviane, porque entra num contexto bem específico, mas aí agora falando de substância química e xenobióticos que a gente absorve, né, que a gente consome junto com os alimentos, a gente precisa pensar que, infelizmente, hoje existem vários defensivos que são tóxicos e que estão sendo liberados, entende, Viviane? Então, assim, eu entendo o seu lado, concordo. Eu acho que quanto mais seguro, melhor. Mas, infelizmente, a gente não tem pensando isso lá na ponta. Nem todo agricultor que quer ter um produto, ele faz isso de forma segura. Então, eu acho que o questionamento... E aí, não é concordando com orgânico ou não, isso eu acho que a gente vai para uma discussão muito mais ampla. Mas eu acho que quando a gente faz essa comparação, e aí dentro da nutrição, eu acho que entra muito nesse lado de segurança de algo que não está sendo feito da forma adequada, entende? Então, assim, quando a gente chegar numa condição onde realmente todos os agrotóxicos ou defensivos, né, forem utilizados de forma racional, a gente tem um produto seguro. Mas é igual falar de medicamento. A gente, por exemplo, tem uma série de antimicrobianos que são para ser tratados, né, são para serem utilizados para uma determinada doença, mas se utilizado de forma inadequada, ele vai trazer mal, né? Como é o caso dos antibióticos mesmo. A gente tem o uso irracional. Então, eu acho que é nesse contexto que o Marcos quis colocar e aí entra nessa discussão, entendeu?
Então, assim, Mas, não ó, é muitas vezes. Entendi, eu entendo o ponto de vista dos dois, mas assim, eu só queria dar o meu posicionamento também como engenheira agrônoma, você deu o seu ponto Perfeito. farmacêutico, entendeu? Só que assim, a gente Não, sabe que não são todos os produtores que usam de maneira correta, mas eu falo assim, os grandes De produtores forma. que Não. realmente produz com qualidade, com responsabilidade, com tudo, Aham. eles usam de maneira correta. Então, tipo assim, a gente também não pode generalizar o Demonizar, agro né? sendo o vilão da história, entendeu? É só isso que eu Não, é queria deixar claro. verdade. Tipo assim, porque nem Viviane, sempre o agro é o vilão. o vilão, entendeu? O agro Aí tradicional. todo mundo Não, vai falar assim, ai meu perfeito. Deus, não vou comer mais nenhum alimento que não seja orgânico. Orgânico. Só que assim, se a gente for parar para pensar, até o produtor orgânico, ele pode usar alguns defensivos, Aham, entendeu? Então, tipo assim, exatamente. a gente não tá 100% seguro em nenhum dos lados. Era tipo essa questão Aham. que eu queria chegar, entendeu? Não, Não, Viviane, mas você eu foi acho que a sua perfeito. colocação foi ótima, foi É, perfeita, até para esclarecer uma série de preconceitos que a gente exatamente. tem em relação né, aos alimentos. É a mesma coisa de falar, eu vou usar agora só fitoterápico porque plantas fazem bem, medicamentos Bem, fazem mal. E não é por aí, né? A gente tem um outro olhar e um outro problema. Mas bem. era só Sim, justamente para isso. Perfeito, poder Elton. colocar isso, tá bom? Viviane, foi perfeita sua sugestão e a sua participação, tá joia? O professor estava utilizando muito uma noção muito superficial, né, do que é, na verdade, colocando o vilão para produção tradicional e colocando como herói, né, ou como perfeita a produção orgânica. Eu acho que a sua intervenção ajudou muito até para o professor também começar a reconsiderar em outros momentos, tá certo? Então, assim, obrigado pela sua colocação. Uma colocação muito legal. Se a gente for Imagina, ver, professor. não, muito bacana. E Eu você que está falando, agradeço você ter me escutado também, porque nem sempre as pessoas aceitam o que a gente fala, né? Porque o pessoal acha mesmo que o agro é o vilão do mundo, é o terror da história toda, e não é bem assim que acontece. como também a própria questão que o professor levantou, como a produção orgânica é menos eficiente, no sentido de você ter menos produtividade e tudo mais, você mesmo colocou. Hoje já existem tecnologias e técnicas que igualam em termos de produtividade e tudo mais, né? Sim, depois eu posso até mandar uma foto de uns morangos orgânicos que uma amiga minha Não, produz, e ele é o dobro do tamanho do convencional. Então, assim, a exato, qualidade tá subindo, entendeu? exatamente. Nós vamos ter uma aula nessa disciplina, acho que é nessa disciplina. Depois eu vou dar uma olhadinha, mas acho que é mais lá para frente, que a gente vai falar da cadeia de produção de alimentos. E aí, o professor, antes disso, vai fazer uma bela revisão nessa aula, para não demonizar a produção tradicional e também não passar pano, né, ou de alguma forma, de forma superficial, estabelecer também todos os benefícios da produção orgânica, tentando fazer isso de forma mais equiparada possível, beleza? E conto com a sua participação e seus comentários nessa aula, tá, Viviane? Então, assim, na verdade, talvez o exemplo não seja o mais adequado, mas o que a gente quer dizer é que, dependendo do objetivo que você estabelece, uma produção ela não precisa ser necessariamente eficiente. Ela tem que atender o seu objetivo, né? Então, a gente sabe que existem vários tipos de produtores rurais. Tem aquele que produz visando lucro. E aí, dificilmente, ele vai utilizar o melhor defensivo agrícola, ele vai utilizar o melhor implemento, né? Ele vai utilizar aquele que vai gerar maior rendimento lá na frente, seja orgânico ou seja tradicional. Então, quando a gente compra, nem sempre a nossa intenção é comprar o mais barato. Nem sempre é comprar aquele que tem maior rendimento em termos de tamanho. O que a gente quer mesmo, ou grande parte das pessoas, ou uma parte das pessoas, podemos também dizer assim, e aí não estamos falando que nenhum está certo nem está errado, isso é o objetivo dela, é a demanda dela, é a necessidade dela, ela vai procurar talvez um produto mais saudável, que possa ter um rendimento menor em várias questões, mas que seja mais saudável. E aí eu concordo plenamente com a Viviane, sendo menos superficialista e mais aprofundado, você tem produtores e produtores. Não é uma questão do tipo de produção, ser orgânica ou tradicional, mas é o tipo de produtor que está tanto na produção orgânica quanto na produção tradicional. Tô certo, Viviane? Corrigi? Sim, professor, tá certíssimo agora. Agora sim.
Então, tem produtores rurais que produzem alimentos orgânicos da pior maneira possível, utilizando os piores, vamos dizer assim, defensivos implementos agrícolas, visando lá, no final, ter um maior rendimento possível com o menor custo possível. Isso nem sempre gera um produto de qualidade dentro daqueles contextos que o professor falou. Então, melhorando aí essa questão, não é a questão do tipo que você escolhe, e sim do tipo de produtor que produz esse alimento. Então, era só para dizer para vocês que a gente tem essa diferenciação, né, entre eficiência e eficácia. Eficácia é você atingir o seu objetivo. Nem sempre você será muito eficiente, mas que ótimo se você for eficiente e ainda atingir o seu objetivo, que aqui no caso a gente estabeleceu que é um produto de qualidade, então um produto com a maior quantidade de nutrientes possível e com a menor carga, né, de toxicidade possível e de micro-organismos, que ótimo, maravilhoso. Você conseguiu aí o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso é possível, tá certo? E aí aquele exemplo lá da Ford e da GM talvez seja matador, né? A gente consegue perceber isso claramente. A Ford produzia carros muito rápido, com o menor custo possível, e estava ali, mas vendia menos do que a GM. Porque as pessoas que procuravam carros e que tinham dinheiro para comprar carros, não queriam carros iguais, carros simples, carros pouco confortáveis. Queriam exatamente o contrário. Portanto, esperavam mais e pagavam muito mais caro. E, portanto, a GM teve muito mais lucro do que a Ford nessa época. Beleza? Obrigado, Viviane. Obrigado mesmo, viu? Fique sabendo que é muito bom a gente rever alguns conceitos, principalmente quando a gente trabalha com educação. Então, bacana, muito legal. Vamos lá? E aí, tradicional, já apareceu aqui para mim, então a gente falava ali sobre alguns fatores, né, que são utilizados de maneira bastante generalizada, mas a gente já viu aí que nem sempre é dessa forma que acontece. Beleza? Então, uma das formas da gente aumentar a eficácia desse processo, levando essa produção com a maior qualidade possível, levando em comparação, como objetivo, qualidade, as características de maior segurança e maior valor nutricional, menores perdas, portanto, maior valor nutricional, é importante, então, que a gente utilize as boas práticas de fabricação e outros processos que vão gerar menos perdas nutricionais. Então, quando a gente fala de boas práticas de fabricação, é importante que a gente tenha procedimentos operacionais padronizados em todas as etapas da produção, seja lá no recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição do alimento, para que a gente possa garantir as boas práticas em todas essas etapas. E aí, quando a gente produz esse alimento, é óbvio que a gente vai produzir um alimento mais seguro, né? Portanto, com essa parte da característica de qualidade atendida. Agora, produzir alimentos mais seguros normalmente vão gerar uma maior quantidade de recursos e um processo não tão rápido durante essa produção. Então, é possível que você consiga produzir alimentos de forma com menor custo, de uma forma mais rápida, mas nem sempre você atenda esse exemplo da qualidade, que é a produção de alimentos seguros, tá certo? Por isso que, às vezes, a gente consome um alimento um pouco mais caro, tá certo? Que existe uma maior demanda da sua produção, tanto em tempo quanto de recursos, porque o nosso objetivo não é o preço, e sim a qualidade daquele produto, tá certo? E uma das ferramentas para gerar essa qualidade, a gente já falou, são os procedimentos operacionais padronizados, né? Que é a nossa primeira avaliação, a atividade avaliativa que nós teremos na nossa disciplina. Essa capacidade realmente de produzir um alimento da forma mais segura possível, utilizando a maior quantidade de boas práticas de fabricação durante esse processo, em todas as etapas, desde o recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição. Beleza, galera? Tranquilo? E como é que a gente faz, então, para atender essa segunda parte da qualidade, que é a garantia do valor nutricional do produto? Aí nós temos duas ferramentas muito importantes. Se qualidade, já sendo repetitivo, é segurança e maior valor nutricional, segurança a gente viu que os POPs geram isso e as boas práticas vão gerar isso. E a garantia nutricional? Ficha técnica e rotulagem. São instrumentos que a gente utiliza para garantir a qualidade daquele produto, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha lá, ficha técnica. Vocês já fizeram ficha técnicas?
Ou, se não fizeram, vão fazer. Aí porque tem alunos, às vezes, que estão diferentes aí dentro do processo. Sheila, você vai falar alguma coisa? Fica à vontade. Nós fizemos semestre passado, professor. Vocês fizeram no semestre passado, né? Então, vocês lembram que tem vários tipos de ficha técnica, mas na maioria a gente tem lá o tempo de cocção, não é isso? A gente tem que botar lá o tempo de cocção daquela preparação na ficha técnica. Por que a gente faz isso? Porque, dependendo da quantidade de temperatura que se aplica ao produto, a gente pode ter perdas nutricionais, principalmente de pigmentos, né? Vitaminas como a vitamina A, a provitamina A, no caso, né? Ou a vitamina A, se for, a gente estiver falando de uma proteína animal, o retinol. A gente tem vários tipos de componentes químicos, né? De bioativos presentes no alimento, que dependendo da temperatura que está sendo utilizada, elas podem ser mais degradados ou não. Então, determinar a temperatura para o processo de cocção é uma forma de você, além de gerar um produto com maior sabor, com uma apresentação mais adequada, que são questões mais subjetivas, mas a gente pode pensar assim, também eu vou estar, de alguma forma, me assegurando que tivemos a menor perda nutricional possível. Essa pode ser uma forma de você entender essa informação. Tempo de cocção. Então, não só a temperatura, mas o tempo de cocção também pode gerar menos perdas, ou mais perdas. E aí, se a minha ideia é gerar menos perdas nutricionais, eu posso botar um tempo menor, ou um tempo maior. Normalmente será um tempo menor, né? O modo de preparo, a forma como você vai descascar, como você vai armazenar, como você vai utilizar, o tipo de cocção que você vai utilizar, as temperaturas, tudo isso que a gente já falou, são, de alguma forma, definidores de maior ou menor perdas nutricionais, tá? Levando principalmente em comparação ou como objetivo, né, bioativos. Então, por exemplo, quando você assa um produto, você tem perdas nutricionais, não só de temperatura, mas também você tem a saída, né, da água, onde você pode ter perdas aí de vitaminas hidrossolúveis, sais minerais que são normalmente ligados à água e que têm maior afinidade à água. Então, quando eu cozinho um alimento e não uso a água de cocção desse alimento, eu posso estar ali de alguma forma perdendo sais minerais, eu posso estar perdendo vitaminas hidrossolúveis. Então, o modo de preparo não só está relacionado com o gosto e a apresentação final do produto, mas também pode estar relacionado com maiores ou menores perdas nutricionais. Por isso que a ficha técnica é muito importante nesse processo, para evitar perdas nutricionais desnecessárias, né? Ou excessivas também. O aproveitamento do alimento integral, você na ficha técnica você pode aproveitar a casca, normalmente nas cascas de frutos, onde você tem a maior concentração de fibras, e é onde você tem a maior concentração também de sais minerais, e pode ter também de algumas proteínas. Então, dependendo do tipo de ingrediente que você utiliza, mais integral ou menos integral, você pode ter um maior valor nutricional, você pode ter menos perdas nutricionais. E isso atende uma parte da qualidade que nós falamos em alimentos, que é o valor nutricional, né? Então, a gente pode ter a ficha técnica como esse exemplo. No rótulo do produto, as informações de rótulo, você pode ter ali, por exemplo, informações de temperaturas de armazenamento. Então, dependendo do tipo de armazenamento que você faz, você pode ter mais perdas ou menos perdas. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, a provitamina A, né, o carotenoide, ou o retinol. Quanto mais a gente congela ele, umas temperaturas muito baixas e um tempo de armazenamento maior, você tem maior perdas nutricionais. Esse pigmento, esse bioativo se perde mais. Então, você vai ter menos vitamina A no produto, né? Também as temperaturas de aquecimento, né? Em determinados tipos de equipamentos, que pode ser o forno, o micro-ondas, ou qualquer outro tipo de equipamento que você utilize, dependendo do tempo que você utiliza, da temperatura que você utiliza, você pode ter menos perdas nutricionais ou mais perdas nutricionais. Então, aquelas informações de rótulo, de embalagem, tá certo? São muito importantes para garantir a segurança a qualidade daquele produto no sentido da segurança dos nutrientes ali presentes, de uma menor perda de nutrientes naquele produto. A exposição à luz, por exemplo, né? Então você tem flavonoides, que são pigmentos que, quando expostos à luz, vão ter perdas da sua funcionalidade. É o caso, por exemplo, do vinho, por isso que a garrafa, o azeite, né? Que utilizam ali proteção solar, justamente para que você não tenha perdas nutricionais, não tenham ali bioativos sendo degradados.
Então, a embalagem do produto e as informações de embalagem, que a gente chama de informações de rotulagem, são importantes para a garantia da qualidade daquele produto. Então, muitas vezes a indústria fez tudo direitinho, mas você chega na sua casa, você faz diferente daquilo que é colocado e você vai ter um produto que poderia ser melhor, poderia ter maior qualidade em relação à quantidade de nutrientes presentes no final, ali no processo de ingestão daquele alimento. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala de qualidade nos alimentos, garantindo, assim, que a gente chegue ao nosso objetivo, que é produzir um alimento com a maior qualidade possível, tanto a ficha técnica quanto as informações de rotulagem são muito importantes para a diminuição de perdas nutricionais nesse processo. Portanto, aumentar a quantidade de nutrientes quer dizer aumentar a qualidade desse produto. Se esse for o nosso objetivo, muitas vezes a gente não vai ser talvez tão eficiente, mas a gente pode ser o mais eficaz possível. Nem sempre a gente vai poder diminuir os custos operacionais da forma como a gente gostaria, para que a gente possa atingir essa maior qualidade, tá certo? Então, esse seria mais ou menos um exemplo aí do professor em relação à eficácia. Ok? Tranquilo? Então, dependendo do nosso objetivo, a eficiência não é tão importante nesse processo. A eficácia vai ser mais importante. Dependendo do nosso objetivo, a eficiência é mais importante. Então, o professor não está falando que a eficácia é mais importante que a eficiência. Veja, não existe um grau aí de grandeza em relação a elas. O que existe é uma melhor ferramenta para você trabalhar. E aí, quando a gente consegue juntar as duas, aí eu tenho o que a gente chama de efetividade. A efetividade nada mais é quando você consegue unir a produtividade, o rendimento, o desempenho, portanto, a eficiência, junto com a eficácia. Então, quando a gente consegue fazer isso, é o melhor dos mundos. A gente tem o que a gente chama de efetividade. É fazer bem, barato e melhor todos os dias, né? Então, talvez essa seja a melhor forma de você trabalhar. O que não quer dizer que seja a única forma, né? Então, você tem lá momentos que o custo é muito pouco representativo. O que me interessa é um determinado objetivo. Em outros momentos, não. O custo é fundamental, mas eu posso fazer esse custo ser cada vez menor e gerar a qualidade que eu também, de alguma forma, espero nesse processo. Conseguindo isso, aí nós temos o que a gente chama de efetividade, ok? E como é que eu consigo isso? Usando todas essas ferramentas que a gente falou desde o primeiro dia de aula até agora. Determinação de objetivos, metas, prazos, a utilização, né, de um processo organizado, onde você define responsabilidades, os POPs aí nesse processo aumentam a garantia da qualidade em termos de segurança dos alimentos, ficha técnica, fator de correção, fator de cocção, ficha técnica, o que mais falamos? Falamos tudo isso, todas essas ferramentas que a gente viu lá em técnica dietética 1 ou 2, enfim, vimos em outros momentos da nossa formação acadêmica, nada mais, nada menos, vão instrumentalizar esse profissional, esse gestor, para que ele possa ter a maior quantidade de informações possíveis e a gente possa, então, gerar, se possível, a efetividade. Se não ela, a eficácia ou eficiência, depende daquilo que você estabeleceu como seu objetivo. Beleza? Tranquilo? Então, não vamos sair daqui achando que a eficiência é melhor do que a eficácia. Não é isso, né? São coisas diferentes, mas quando unidas e juntas, formam a efetividade que a gente acabou de falar. Beleza? Então, quando a gente fala de efetividade, a supervisão técnica, tem um supervisor técnico, aquela pessoa que vai observar se as boas práticas estão sendo colocadas em prática, se os instrumentos de produtividade estão sendo colocados em prática. A pessoa que vai pegar essas informações e gerar ações corretivas, a gente chama isso então de supervisão de produção ou responsabilidade técnica. E quem é essa pessoa? São vocês, nutricionistas, futuros nutricionistas. É a função primordial do nutricionista na área de produção de alimentos fazer essa supervisão técnica nessa perspectiva da efetividade, gerando menor custo, maior produtividade, maior rendimento, com a eficácia, né? Com a qualidade desse produto. Dessa forma, a efetividade. Por isso que a gente usa POPs, registros, né? A necessidade da gente utilizar ferramentas que vão, de alguma forma, gerar a supervisão desse processo.
vão gerar o como a pessoa deve fazer, quando fazer, como fazer, quem fazer, né? Que a gente já viu em momentos anteriores. Então, é isso. O processo de gestão é você ter informações. Quanto mais informações você tiver, quanto mais presente você tiver nesse processo, maior será a efetividade desse processo, já que são ferramentas que são utilizadas para medir, né, e gerar informações de eficiência ou eficácia. Então, o supervisor é aquele indivíduo que pega essas informações e, quando necessário, gera algum tipo de ação corretiva. Gera aquilo que a gente chama de gestão, que é a tomada de decisão, né? Mas sempre com um objetivo aqui atrás, ó, como uma faca, né, que faz o nosso norte, que estabelece tudo aquilo que a gente faz todos os dias, todo momento, a cada hora, cada minuto, na observação desse objetivo, tá certo? É isso que se espera do gestor, é isso que se espera do nutricionista dentro de uma unidade produtora de refeições. Beleza? E aí, para terminar essa nossa parte teórica, queria ler para vocês uma frase de Henry Ford, que eu acho que resume muito isso que a gente está falando e que potencializa muito isso que a gente viu agora, né? Então ele dizia assim, há 2 tipos de pessoas que não interessam a uma boa empresa. As que não fazem o que se manda, portanto, não seguem esses regulamentos, essas regras, né? Que não geram as informações sobre o processo, e as que só fazem o que se manda. Então, inovar, né, ter criatividade, de alguma forma fazer melhor aquilo que se faz todo dia, seguindo, claro, regras, né, preceitos que a gente já sabe, também faz toda a diferença, né? Então, o gestor é esse indivíduo. Depois a gente vai ver na parte de empreendedorismo, né, características empreendedoras que são fundamentais, né? Então, só seguir também os regramentos, né? Ver a coisa de forma muito superficial, sem se aprofundar, como a gente tivemos exemplo aqui agora, por mais efetivo que possa ser, talvez não seja tão eficaz, né? Então, a possibilidade de, em um determinado momento, ver o erro e reprocessar e replanejar esse processo nada mais é do que a gestão, né? É tentar, cada dia, ser um pouco melhor do que a gente foi ontem, né? Ser um pouco mais efetivo, mais produtivo. Portanto, a eficácia vem junto também, né? Beleza? Espero ter conseguido passar para vocês. Diga, querida, diga, Sheila. Eu queria conversar com o senhor a respeito do trabalho do nosso ponto. Beleza. Eu posso passar... Eu faço assim, o professor vai passar de forma mais geral o trabalho. Existindo ainda a dúvida, você fica e a gente conversa. Pode ser? Ok. Tranquilo? Tá, aí eu até paro a gravação para a gente poder conversar melhor, porque para você ficar mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais à vontade. Pode ser? Tranquilo? Obrigada. Então, passando uma informação de forma mais geral, o que a gente vai ver? Ó, vamos ver se eu consigo aqui fazer. Eu vou tirar aqui essa parte e vou tentar ver se aqui eu consigo... Nossa, devia ter preparado isso melhor. Vamos lá. Ver se eu consigo aqui puxar o nosso trabalho. Vamos ver aqui. Puxar aqui o nosso roteirinho. Acho que fica mais fácil. Porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, né? Se a gente já começou a fazer alguma coisinha, a gente vai ter muitas dúvidas aí. Então, vamos lá. Eu ter deixado preparado isso aqui. Vamos ver aqui onde está o roteiro de vocês. Relatório da aula prática, roteiro. Aqui se eu acho dos POPs. Para elaboração do manual das práticas. Aí, gente, já estamos chegando. Atividade avaliativa. Aqui. Estava bem aqui na frente. Vamos lá.
Opa, deixa eu botar aqui quanto que eu tenho de bateria. Então, olha só, pessoal, acho que vai aparecer para vocês daqui a pouquinho. Só um minutinho aqui, deixa eu botar. Pronto. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. POP número 1, higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Nesse grupo, que é o grupo 1, é fundamental que esse grupo possa entender quais são os equipamentos que eu tenho na minha cozinha, né? E a nossa cozinha é de técnica dietética. Meu e-mail eu vou passar para vocês, tá joia? O professor vai passar para vocês o e-mail direitinho. Então, você tem que relatar quais são os procedimentos de higienização. Como é que eu faço isso, professor? Na internet você vai achar como é que eu faço a higienização, por exemplo, de um freezer. Como é que eu faço a higienização de um liquidificador? E aí vocês podem colocar isso numa forma de tabela. Coloca lá como é que é feito o procedimento, quais são os equipamentos que a gente utiliza. Aí a gente pode usar isso aqui, ó. O produto e utensílios utilizados para fazer essa higienização desses equipamentos, a frequência, então normalmente é logo após o uso, né? Ou, por exemplo, você tem chão, piso e tudo mais, que a limpeza é feita com uma certa frequência, pode ser semanal ou quinzenal, tá? E aí você vai, então, vendo quais são os equipamentos, dando uma olhada na internet para ver qual é a forma mais adequada de fazer a higienização desses equipamentos, e aí você vai colocar. A mesma coisa acontece também com as instalações, né? Que é, no caso, teto, parede e bancadas. Como é que eu faço? Quais são os equipamentos? Eu uso álcool 70? Eu uso hipoclorito? É dessa forma que vocês vão, então, fazer esse POP. Dúvidas, pessoal? Pessoal do grupo 1. Deixa eu ver aqui quem é o pessoal do grupo 1. Nós temos uma líder aí no grupo 1. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei essa informação. É a Sheila, né? Não, não é a Sheila, não. É a... Acho que é a Rayane, né? Beleza? Eu. Então, beleza? Dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Mas aí semana que vem a gente reforça isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na semana que vem, o professor também tira o finalzinho da aula para a gente poder conversar sobre isso. A Raiz. Isso aí, Raiz. Está tranquilo. Beleza, não tem problema nenhum não, tá, moçada? Se vocês quiserem, por exemplo, na hora de fazer o POP de vocês, tirar uma foto do equipamento, então uma pessoa vai lá na Católica, tira a foto dos macro equipamentos, tá? Não precisa utensílios não, tá? Só os equipamentos que tem lá, forno combinado e tudo mais. E aí coloca na tabelinha aquelas informações, também fica bastante legal, tá certo? Até facilita o entendimento de quem vai fazer. Beleza? Então tá bom, Raíssa. E a turma da Raíssa, né? Grupo 2. POP de controle integrado de pragas e vetores urbanos. Existem medidas preventivas de impedir a atração? Aí é interessante a gente saber, junto com o pessoal de lá, o que se faz para impedir a atração, acesso e proliferação de pragas e vetores urbanos lá naquele local. Descrever as barreiras físicas. Gente, ralo que abre e fecha, tá? Isso que a gente chama de ralo escamoteado. Telas na janela, porta com fechamento automático, tudo isso são barreiras físicas que impedem o acesso e proliferação de pragas e vetores urbanos. Barreiras químicas, se utiliza lá veneno, né? É a empresa especializada que faz isso, em quanto tempo ela faz e quais os produtos que ela utiliza. Tudo isso normalmente fica na prestação de serviço, na nota de prestação de serviço. Descrever os procedimentos de aplicação, como é que é feito? Como é que o cara, ele vai lá num período da noite, um período que não tem ninguém, ele vai num período que tem alguém, como é que ele faz essa aplicação? Então, tudo isso é importante a gente colocar no nosso POP. Tem cuidados, quer dizer, depois que ele aplica esse produto, alguém faz alguma coisa? Você fala, não, a gente não faz nada. E tiver errado, a gente sabe que é errado, você precisa fazer depois uma higienização de todo o espaço para poder permitir, né, que você tenha a produção de alimentos. A gente, então, o POP não é muito o que a gente faz, é como a gente deveria fazer. Veja que existe uma diferença. Como a gente faz pode estar sendo feito de forma errada. Como deveria fazer é o que a legislação estabelece. E aí o professor colocou já lá embaixo, vocês vão ver, a legislação brasileira para a produção de alimentos. Está lá. É só você dar uma lida nela e você vai saber o que tem que ser feito, tá bom?
Então, use ela como parâmetro e não o que está sendo feito lá, que às vezes o que está sendo feito lá não é o mais adequado, tá bom? Às vezes eu acho que está sendo, mas nem sempre é o mais adequado. POP de manejo de resíduos. Então, o pessoal pegou o POP de manejo de resíduos. Tipo de depósito de lixo. A lixeira, como é que é essa lixeira? É o que tem lá, é exatamente o que está na legislação? Se não, a gente vai colocar o que tem na legislação. Como é que é a retirada do lixo? A legislação estabelece como é que tem que ser, horários diferentes e tudo mais. É como está sendo feito lá? Não. Então, o que a gente vai colocar é o que a legislação estabelece, não o que está sendo feito lá, tá bom? Se houver discordância entre os dois. Frequência de retirada de lixo, tipo de procedimento de retirada do lixo, né? Se é um local onde esse lixo fica ali esperando até ser retirado, tudo isso a gente vai ver o que se faz e como deve ser e colocar como deve ser. O POP 4, matérias-primas, ingredientes e embalagens. Os critérios utilizados para escolher os fornecedores tem? Se não, a gente pode definir. Tipo de armazenamento utilizado, recebimento, indicação de temperatura, a gente vai ver que existem várias temperaturas para recebimento de cada produto. Quais são os parâmetros de quantitativos e de qualidade, quantitativos e qualitativos para se receber algum tipo de produto? Quais são as condições da embalagem que a gente não aceita ou quais condições a gente só aceita nessas condições? Como tem que ser feito o transporte? Onde que é feito o transporte desses produtos? Feito da forma adequada, na temperatura adequada? Registro de higiene do entregador. Existe isso? Quer dizer, existe uma pessoa que entrega ou a gente sai, compra e volta? Então, tem que colocar. Quais são as características que são avaliadas no recebimento, em termos de temperatura, aparência, odor, estado de conservação? Tudo isso, moçada, tem na legislação e vocês conseguem transpassar isso para o POP de vocês. Veja, é importante a gente que siga a legislação e não o que a gente está fazendo lá, se estiver sendo feito de forma errada, já sendo repetitivo, já tendo falado isso para vocês. POP de armazenamento. Então, qual a iluminação e a ventilação que a gente tem lá? Quais são os equipamentos e temperaturas que a gente tem para poder fazer esse armazenamento, né? Quais são os critérios utilizados para controlar o consumo contra a validade de estoque? Tem algum tipo de PVPS, sistema PEPS? PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Sistema PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, todos aqueles produtos que têm validade vão estar dentro do sistema PVPS. Aqueles que não têm data de validade estão dentro do sistema PEPS, né? Tipo de identificação utilizada, tem rotulagem, usa algum tipo de rotulagem. Se é um produto danificado ou impróprio, ele é retirado, ele é colocado numa área esperando algum tipo de determinação. Tudo isso a gente tem que colocar no nosso POP. Beleza? Depois que o produto é aberto, o que a gente faz, né? Quais são os procedimentos que são utilizados? É isso, galera. Bem fácil, assim, bem tranquilo, tá joia? A gente ainda vai ter a aula de hoje, mas a próxima, quer dizer que daqui a 2 semanas, a gente já tem as apresentações dos POPs, tá certo? Vocês podem escolher se vocês querem a apresentação de forma online, então fica aqui o professor abre para vocês fazerem a apresentação, ou se vocês querem fazer a apresentação de forma presencial, tá certo? Aí a gente vai definindo, né? Vocês já comecem a pensar. Na próxima aula a gente já define isso, já deixa isso estabelecido, tá bom? No mais, é isso, pessoal. Obrigado aí pela compreensão de vocês, pela atenção de vocês. E tudo certo, a gente se encontra semana que vem, tá bom? Professor. Oi, querida. Diga, Sheila. Aí a gente pode conversar? Pode. Eu vou parar aqui a nossa gravação para a gente poder conversar. Pode ser? Pode.